Já ouviste falar em harmonizações ou em pairing? E sabes qual é a temperatura correta de serviço para cada tipo de vinho? Olá, meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal falamos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se gostas destes temas, inscreve-te no canal e se ainda não sabes, todas as sextas-feiras tem um vídeo novo. Por isso, ativa agora o sininho das notificações para ficares a par das novidades. Aproveita para dar o like e se este tema te interessa, assiste até ao final. Depois de assistires a este vídeo, não vais ficar de nenhum sommelier, é verdade, mas vais ficar com uma noção das características dos vinhos principais e por que motivo se aconselham para certas iguarias e ainda qual a temperatura a que devem ser servidos de forma a potenciar as suas características. No serviço de refeições, a carta de vinhos é fornecida ao cliente só após este escolher as iguarias. Assim, o cliente, sabendo o que vai comer, pode escolher o vinho mais adequado. Às vezes acontece que há clientes que ficam na dúvida em relação à escolha do vinho e pedem aconselhamento ao sommelier. O sommelier, sabendo o que o cliente vai comer, conhecendo profundamente todos os vinhos da carta, tenta fazer as harmonizações sem esquecer os gostos pessoais do cliente. De uma maneira geral, e bem geral mesmo como vais ver hoje, podemos dizer que para pratos de peixe se aconselham vinhos brancos e para pratos de carne se aconselham vinhos tintos. Então, vamos começar com os vinhos brancos. Podemos considerar os vinhos brancos secos, meio secos e adamados. Os vinhos brancos secos têm indicação no rótulo, são mais fortes ao paladar, aconselham-se para acepipes, saladas sem molho vinagrete, sopas de peixe, caldeiradas de peixe, peixes assados ou gratinados, pratos de bacalhau de sabor forte, bivalves, crustáceos servidos frios ou estofados e todas as iguarias de peixe de confeição forte e temperada. Os vinhos brancos meio secos não têm qualquer informação no rótulo, são os menos fortes ao paladar. Aconselham-se para pratos de peixe confeccionados à base de manteiga, peixes delicados, todas as iguarias de peixe de confeição ligeira e peixes grelhados. Os vinhos brancos adamados têm indicação no rótulo e um sabor adocicado. Aconselham-se para peixes cozidos e mariscos cozidos sem nenhum molho especial. Podem aconselhar-se também para acompanhar algumas sobremesas. Os vinhos brancos servem-se frescos, em copo de vinho branco, 2/3 da capacidade do copo. Como o copo de vinho branco é o mais pequeno, serve-se pouca quantidade de cada vez, para que o cliente tenha sempre o vinho fresco. Os vinhos brancos devem ser transportados para o restaurante num frappé com água e gelo. A quantidade de gelo depende do tipo de vinho a servir. Os vinhos brancos secos devem ser servidos entre 10 a 12 graus, os vinhos brancos meio secos devem ser servidos entre 8 e 10 graus e os vinhos brancos adamados devem ser servidos entre 6 e 8 graus. Estas temperaturas favorecem as qualidades do vinho. Vamos agora ver os vinhos tintos. Podemos considerar os vinhos tintos claretes, leves, encorpados, velhos e produzidos na região dos vinhos verdes. Os vinhos tintos claretes têm uma cor mais leve que os vinhos tintos, mas mais carregada que os rosés. São os mais leves dos vinhos tintos. Aconselham-se para pratos de peixe de paladar forte e temperado. Os vinhos tintos leves aconselham-se para iguarias de carnes brancas, como porco, coelho, peru ou frango, caldeiradas de peixe, bacalhau assado, peixes assados ou guisados e outras iguarias de carne de confeição ligeira, como por exemplo carnes cozidas ou carnes grelhadas sem molho. Os vinhos tintos encorpados aconselham-se para iguarias de carnes vermelhas, como novilho, caldeiradas de carne, caça de pelo, como javali, e todas as iguarias de carne de confeição forte e temperada. Os vinhos tintos velhos aconselham-se para boas carnes jovens, como vitela ou cabrito, caça de penas, como fazão ou perdiz, boas aves de capoeira, como pato, e queijos, principalmente os de ovelha, servidos como sobremesa ou refeição principal. Consideram-se velhos os vinhos com mais de 7 anos.
embora haja vinhos que com 5 anos já reúnem algumas das características dos vinhos velhos. Os vinhos tintos produzidos na região dos vinhos verdes aconselham-se para pratos típicos regionais do Minho e do Litoral, tal como sardinha assada, bacalhau à narcisa, lampreia, rojões ou papas de sarrabulho, entre outros. Os vinhos tintos são servidos num copo para vinho tinto, metade do copo. Como este copo é maior que o anterior de vinho branco, apesar de se servir aproximadamente a mesma quantidade, o vinho vai arejar mais e vai libertar o seu buquê. Os vinhos tintos leves devem ser servidos entre 12 a 14 graus, os vinhos tintos encorpados devem ser servidos entre 14 e 16 graus e os vinhos tintos velhos devem ser servidos entre 16 e 18 graus. Os vinhos tintos verdes devem ser servidos entre 10 a 12 graus, tal como os vinhos brancos secos. Não se devem servir vinhos acima dos 20 graus. Existem ainda alguns vinhos que se aconselham para acompanhar uma refeição completa. Se a ementa não compreende iguarias de paladar muito acentuado, pode aconselhar-se um vinho rosé, como por exemplo uma ementa constituída por sopa, filetes de pescada com arroz de tomate e frango assado à padeira. Se a ementa compreende iguarias de grande qualidade e requintadas, é possível harmonizar com espumante bruto ou seco, como por exemplo numa ementa constituída por acepipes variados, linguado grelhado e torno de pimenta. Para acompanhar as sobremesas, podem aconselhar-se diversos tipos de vinhos. Vinhos generosos, como o vinho do Porto ou o vinho da Madeira, colheita tardia, que é um tipo de vinho com uma doçura natural, ou vinhos brancos adamados. Quando a sobremesa é fruta, não se aconselha qualquer tipo de vinho. No entanto, o cliente pode manter o vinho da refeição. Estas harmonizações que falei são muito gerais. Há pormenores dos vinhos que por vezes originam harmonizações improváveis. Mesmo em relação à temperatura de serviço, não existe um consenso universal. Ao longo dos anos, tenho assistido a variações nos aconselhamentos das temperaturas de serviço dos vinhos. Acima de tudo, os profissionais da restauração devem ter o bom senso de aconselhar os clientes de acordo com estes conceitos gerais, sem nunca esquecer os gostos pessoais dos clientes. Caso contrário, de nada serve conhecer muito bem os vinhos e as iguarias se o cliente não aprecia um determinado tipo de vinho. Ainda em relação à temperatura dos vinhos, eu fiz este infográfico que vou deixar o link na descrição para poderes descarregar gratuitamente e assim nunca te esqueceres de como devem ser servidos os vários tipos de vinho. Bom, meus amigos, era isto que eu queria falar hoje. Diz nos comentários qual a tua opinião ou a tua experiência em relação a este assunto e não te esqueças de partilhar este vídeo nas tuas redes sociais, porque isso vai ajudar o YouTube a perceber que este é um conteúdo relevante e vai sugeri-lo a mais pessoas. Ou então não, já sabes, mas a mim dava jeito. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, podes visitar o meu site. Vais encontrar informação sobre outros tópicos já falados aqui no canal. E podes seguir-me nas redes sociais, Facebook e Instagram. Eu vou deixar os links todos na descrição. Para continuar a explorar mais sobre estes temas, aqui ao lado tens mais 2 sugestões de vídeo. Clica numa delas e eu encontro-te já de seguida. Por agora é isso. Muito obrigada pela tua atenção. Fica bem e até à próxima!